Olá, eu espero que todos estejam gostando do evento. O meu nome é Pamela, eu sou biomédica e aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Biosistemas da UFABC e eu desenvolvo meu projeto de pesquisa no laboratório de neurogenética e de neurohistologia lá da UFABC. E hoje eu quero abordar um assunto importante dentro dos eventos que ocorrem durante o neurodesenvolvimento, que é a sinaptogênese e a poda sináptica. Então, dentro desses assuntos, a gente vai abordar os seguintes tópicos, que é o conceito de sinapse, a formação das sinapses, o que é a poda sináptica, como que ela ocorre, e a caráter de curiosidade, eu também achei interessante trazer um pouquinho sobre as desordens neurológicas que estão relacionadas com a sinaptogênese e a poda sináptica. Primeiramente, a gente tem que entender o que é uma sinapse. Então, basicamente, a sinapse ela é uma região em que um neurônio se comunica com o outro. E não apenas isso, mas a gente pode também ter um neurônio se comunicando com uma célula do tecido periférico, ou seja, que não o cérebro ou a medula espinal. E aí a gente pode citar como exemplo de tecido periférico as células que vão constituir os músculos, tendo ali o papel, né, então, de estimular a contração ou o relaxamento desse músculo, e também as células que podem compor ali as glândulas, como o pâncreas, a tireoide e outras células glandulares. Então, quando a gente fala que a sinapse faz uma comunicação com os neurônios, logo a gente imagina a sua importância na integração do sistema nervoso e, consequentemente, na formação da rede neural. É importante também destacar que existem dois tipos de sinapses, que são as sinapses químicas, que utilizam neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e o glutamato, e existe também as sinapses elétricas, que usam os íons como mensageiro dessas comunicações. As sinapses químicas e elétricas, elas possuem características ali na sua configuração que diferem uma da outra, mas também existem alguns pontos em comum. Classicamente, para a ocorrência da sinapse, nós observamos dois neurônios, aquele que vai transmitir o impulso, sendo denominado de neurônio pré-sináptico, e aquele que vai receber o impulso, o neurônio pós-sináptico. A sinapse, então, ela é o ponto de comunicação entre o terminal sináptico presente no neurônio pré-sináptico com o terminal pós-sináptico do outro neurônio. E aqui, entre esses dois terminais, ou também denominados de botões sinápticos, onde são liberados os neurotransmissores, a gente tem a fenda sináptica. Então, agora que a gente entendeu o que são as sinapses, a gente precisa entender a sua formação. E para isso, a gente também precisa entender por que a sinapse é importante. Então, ela tem um envolvimento muito importante no aprendizado e na formação de memória. Ela começa a se originar, né, esse evento denominado sinaptogênese. Então, a formação das sinapses dão início no período de vida pré-natal. Então, ali pela 15ª, 16ª semana após a concepção, então embrionário, né, o período de vida embrionário, a gente tem o início da sinaptogênese, que vai ter o seu pico de ocorrência. Então, quando a gente tem a gente vai ter uma intensificação dessa sinaptogênese conforme vai se passando o tempo, e o seu pico se dá ali no segundo, terceiro ano de vida pós-natal, né, o que corresponderia ali à primeira infância. E de uma forma menos intensa, a sinaptogênese continua ali até aproximadamente os 18 anos de vida pós-natal. Em paralelo, a gente tem um outro evento iniciando aqui, quando a gente tem esse pico da sinaptogênese, que é o pruning sináptico ou a poda sináptica, que se inicia então lá pelo segundo, terceiro ano de vida pós-natal e vai continuar até a vida adulta.
Falando um pouco sobre como as sinapses se formam, existem diferenças entre a formação das sinapses do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, que a gente vai explorar brevemente. Muito daquilo que a gente sabe hoje em dia sobre a origem das sinapses veio de estudos sobre junções neuromusculares, tanto é que aqui eu trouxe um exemplo justamente de sinapse de junção neuromuscular, na junção neuromuscular, tanto é, aqui a gente tem uma membrana da célula muscular, aqui a gente tem um cone de crescimento do neurônio que vai fazer parte da inervação dessa célula muscular. E basicamente, né, primeiramente o que ocorre é que esse cone de crescimento secreta proteínas que vão se ligar a receptores que estão presentes ali na membrana da célula muscular. Isso vai levar ao agrupamento ao recrutamento e agrupamento de receptores que vão ser responsivos a neurotransmissores que virão desse terminal axonal. E aqui ao ladinho eu coloquei uma imagem do que seria um cone de crescimento, chamando a atenção aqui para os filopódios, que serão vistos no próximo slide. No sistema nervoso central, existem então diferenças na formação da sinapse, e aqui eu destaco aqui são as moléculas que vão participar desse evento. E para sua formação, para a sinaptogênese ali, existem estudos feitos em cultura de tecido que mostram que aqueles filopódios, esses filopódios aqui presentes no cone de crescimento, eles estão ali continuamente em formação, né? Eles vão se retraindo a partir dos dendritos que procuram por inervação. E a sinapse ela vai se formar quando uma dessas protrusões dendríticas entra em contato com o axônio que esteja cruzando aqui o seu caminho. E aí, nesse contato, a gente tem a deposição da zona ativa pré-sináptica e, posteriormente, o recrutamento de receptores na membrana pós-sináptica. Vale ressaltar também que vai participar aqui da formação dessa sinapse moléculas de adesão que são expressas tanto pela membrana pré quanto a membrana pós-sináptica para ancorar essa sinapse formada. Nós vimos então que a sinaptogênese tem o seu início na vida pré-natal e ela se estende até o início da vida adulta. Durante a infância e a adolescência, algumas sinapses são perdidas, enquanto que outras vão amadurecer e vão ser mantidas, sustentadas ali principalmente pelas experiências que nós vamos obtendo com o passar do tempo. E isso acaba fortalecendo então as sinapses, enquanto que aquelas que são menos utilizadas, né, as sinapses que são menos utilizadas, elas recebem então menor atividade e por isso elas são eliminadas ou podadas. Então a gente tem o evento de poda sináptica. Então, esse processo de poda sináptica é extremamente importante para fazer um refinamento da rede neuronal. Existem dois fatores que vão influenciar a poda sináptica. O primeiro ali, e num primeiro momento, que é o período pré-natal e neonatal e logo na primeira infância, o que tem uma influência muito forte na atividade de poda sináptica é a genética. Então, ocorre ali uma poda fisiológica que é importante naquele momento, dirigida pela genética, por genes específicos que vão levar a essa poda. Justamente porque ocorre uma produção muito intensa das sinapses, né? Até a primeira infância ali, onde ocorre aquele pico da sinaptogênese, há uma produção muito intensa, muitas sinapses sendo formadas e essa poda acaba sendo muito importante, principalmente porque algumas dessas sinapses não são sinapses adequadas de se estarem presentes ali na rede neuronal para o seu correto funcionamento. Para o cérebro funcionar direitinho, é preciso que algumas sinapses
essas sinapses ambíguas, sinapses errôneas sejam eliminadas. Além de que a retirada do excesso de sinapses também libera um certo espaço para que novas sinapses sejam formadas. Mais tarde, então, né, naquele período pós-natal, um pouco depois dos 3 anos de vida, o que vai influenciar muito na poda sináptica é a vivência do indivíduo. Então, o que ele aprende, o que ele memoriza. E, a grosso modo, a gente pode até trazer um exemplo que seria aprender uma habilidade. Então, digamos que você aprendeu uma habilidade e você nunca mais utilizou. Então, aquelas sinapses, elas que foram montadas, que foram formadas para aquela habilidade, elas são eliminadas, porque o seu cérebro entende que você não vai mais precisar daquelas sinapses, porque você não vai mais fazer aquele exercício que precisa daquela habilidade. A poda sináptica, ela vai ocorrer ali, né, ela vai ser feita por duas populações celulares que residem no sistema nervoso central, que é a microglia e os astrócitos. Essas populações celulares têm um papel importante metabolicamente, imunologicamente e fazem então também ali o seu papel na eliminação de sinapses. Tratando da microglia, existem 2 mecanismos que têm sido estudados. O primeiro é via fractalcina, no qual aquela membrana, uma membrana sináptica, vai expressar essa proteína chamada fractalcina, e aí a microglia, que tem o receptor dessa fractalcina, vai engolfar aquele terminal sináptico para eliminar essa sinapse. Outro mecanismo é através do sistema complemento, que pertence ao sistema imunológico, é uma cadeia de proteínas que pertencem ao sistema complemento, e algumas dessas proteínas são expressas ali no terminal sináptico, são reconhecidas pela microglia, que vai ter um receptor específico para aquele proteína do sistema complemento, vai fazer um engolfamento daquele terminal sináptico e eliminar também a sinapse. A outra célula que eu comentei, então, participar da poda sináptica são os astrócitos, e uma das hipóteses levantadas acerca dos astrócitos é que eles possuem receptores que vão reconhecer aqui proteínas específicas presentes no terminal sináptico, vão fazer aquele engolfamento do terminal sináptico para eliminar a sinapse. E, mais recentemente, uma teoria que vem sendo levantada é a troca de informações entre a microglia e o astrócito, que pode acabar levando também à poda sináptica. E para finalizar, eu trouxe 2 exemplos de desordens do neurodesenvolvimento que têm sido bastante relacionados com os processos que a gente abordou aqui. Como eu mencionei, lá no início da vida, a gente tem a sinaptogênese, que vai ocorrer de uma forma intensa, e mais tarde a gente tem o início da poda sináptica para fazer o refinamento da circuitaria neuronal. Mas quando por algum motivo ocorrem falhas ali na poda, a gente pode ter uma diminuição ou aumento desse evento, e aí problemas acabam surgindo a partir disso. O transtorno do espectro autista tem sido associado a uma deficiência na poda sináptica, o que acaba sendo relacionado com o aumento das sinapses que são mantidas, e isso acaba gerando uma hiperconectividade de algumas regiões cerebrais, o que acaba refletindo em sintomas como a hipersensibilidade a estímulos sensoriais e ao desencadeamento de crises epilépticas, dado o alto recrutamento de sinapses. Contrário a isso, né, a gente tem aqui a esquizofrenia, que está relacionado ao aumento da poda sináptica, levando à diminuição das sinapses, causando prejuízos cognitivos que são característicos dessa desordem.
Essas são as referências que eu utilizei para essa aula. E é isso, muito obrigada. E se vocês apontarem a câmera do celular de vocês para esse QR Code, serão direcionados para uma atividade super divertida sobre o tema dessa aula.